Fala, meus consagrados e minhas consagradas aqui da Vision Geek. Hoje vamos falar um pouco sobre esse camaradinho que tá vendo aqui na mesa. É o snoot óptico da Sunfo, o OT1. Até um tempo atrás eu achava que era o QT1, né? Mas esse snoot óptico da Sunfo aqui, hoje vamos falar um pouco sobre ele, os pontos positivos e negativos desse camarada, se compensa ou não o custo dele, ok? Se você quiser saber mais sobre essa belezinha, fique aí com a gente depois da vinheta. Snoot óptico da Sunfo. Esse camarada aqui vai te surpreender em como ele vai te ajudar na sua produção, né, das suas fotos e dos seus vídeos. Seja ele vídeos profissionais, como amador, como para instituição, como para reviews, enfim, para qualquer coisa que você queira enriquecer seu cenário. Sabe aqueles vídeos que você costuma ver na internet, onde a pessoa coloca aquela sombra de persiana, de janela no fundo? Geralmente é com esse camarada aqui. Normalmente é com um camarada esse. Tem diversas outras marcas, essa aqui é o da Sunfo, ela vem com uma proposta de ser um custo-benefício e ela atende bem, né, essa proposta. Um equipamento feito totalmente de ferro com vidro lá dentro, onde que vai projetar, né, iluminação para a lente. Na aquisição desse produto, quando você for lá comprar, você tem a opção de escolher diversos pacotes, desde com uma quantidade X de desenhos que você acaba acoplando aqui para poder fazer a forma na parede, e também a opção de você ter ele com lente já da própria empresa ou não. Lembrando que na hora da compra você tem que estar ligeiro, porque você tem que colocar o mount que você quer lá. Porque se você tem lentes, por exemplo, a Sony, você tem que botar o mount da Sony, da Nikon, da Canon, da Fuji, enfim. Você tem que escolher o mount lá da câmera sua, da sua câmera, das suas lentes, para que esse produtinho venha com o mount referente às lentes que você tem. Se você não escolher, vai comer bro, vai chegar aqui e aí se arroubou. Outro ponto positivo é que ele vem com esse mount Bose, né? Que é o que eu sempre falo pra vocês utilizarem aqui, mount Bose, porque a facilidade de você encontrar diversos modeladores ou equipamentos como esse, com o mount Bose, sempre é uma grande vantagem ter esse tipo de mount. Ele é bem levezinho, né? Eu não tenho aqui uma balancinha para pesar para mostrar para vocês exatamente. E eu não tenho mais um manual dele, porque faz tempo que eu comprei. Já estou utilizando ele, vai fazer quase um ano. E aí eu esperei passar, né, bastante tempo utilizando ele em diversas situações para exatamente ver os pontos positivos e negativos, para você ter uma compra mais informada. Mas aqui, pegando, eu digo para você que no máximo ele deve ter umas 300, 400, 300 gramas no máximo, não deve ficar 400. Claro, porque aí você vai colocar a lente, aí depende da lente que você for colocar, que vai ficar um pouco mais pesado, né? Então, aí tudo isso você tem que calcular aí. Ele tem essa entradinha aqui do mount, né? Esse mount aqui de ferro e o botãozinho lateral para você apertar, para você soltar a sua lente, né? Qual lente que você deve usar aqui? Aí depende muito do tamanho do seu estúdio. Por exemplo, aqui, né, eu uso a 50mm e me atende super bem. Se o seu estúdio for mais comprido que o meu, aí você vai ter que aumentar isso, né? Ou diminuir, então vai depender do tamanho do seu estúdio, né? Eu acredito que quanto maior você vai ter que usar ali uma 24, quanto menor você vai usar ali uma 80 ou 50. Por quê? Porque o desenho, o tamanho dele vai influenciar diretamente na lente que você for colocar aqui. Tá? E assim, eu testei com lente de zoom, e com lente de zoom, eu não sei se é por causa da minha lente ou não, então se alguém também tem um desse aqui já testou, deixa aí nos comentários abaixo, mas com a lente de zoom eu percebi que nas bordas do desenho dava uma vinheta. Por quê? Eu não sei, eu não entendi. Eu coloquei aqui a 1855, coloquei a 1835 e todas elas, quando eu dava um zoom, ficava a borda estranha do desenho. Então eu acho que, não sei, eu acho que ele acaba aproximando muito e aí perde o foco das beiradas, enfim, não sei. Sei que aqui o ideal que eu coloquei e testei são lentes fixas. E também, ó, como eu falei, eu tenho muito, o pacote que eu escolhi vem muito desenho, mas muito mesmo, sem mentira. Ele vem também uns desenhos aqui para você poder colocar de caveirinha, e não é que nem esses daqui, né?
que são de ferros, não, as chapinhas, né? Você vai conseguir ver direito aí. Aí aqui são as formas. Tem muita, eu vou soltando aqui, ó. Tem muita forma que eu comprei, né? Eu acho que tem mais de 60 formas aqui para você poder, desenhos, né, figurinhas, para você poder colocar e fazer a imagem, a projeção da imagem no fundo, né? Mas como que funciona, né? Ele vai vir com esse suportezinho aqui, né, para você poder encaixar o desenho, certo? Aí você vai colocar o suportezinho, o desenho nesse suporte e vai introduzir ele no espaço vago que tem aqui, né? O espacinho vago que tem aqui. Você tem que tomar cuidado, ele é meio chatinho de colocar, mas depois que você coloca, ele fica bem fixo. Então você vai colocar aqui no meio e aqui você vai escolher a posição. Dependendo do desenho, você vai conseguir mexer para um lado para o outro e alinhar ele conforme a sua necessidade, conforme você for colocando lá na hora, ok? Mas ele fica aqui embutido aqui dentro e aí a projeção sai na parede com o desenho aqui dentro, tá? Bem simples, bem básico mesmo de mexer, não tem nenhum segredo não. Vamos agora para os pontos positivos e negativos dessa belezinha aqui. Mas antes, né, outra coisa que eu queria passar para vocês que é bem positivo também é a sua inscrição, a sua curtida, o seu like nesse vídeo, tá? Que ajuda bastante a gente, tá vendo? O canal é novo, né? Então você colaborando com a gente com uma curtidinha, com uma mensagem embaixo do que você acha desse aparelhinho, se você já tem ou conhece algum outro, né? Escreve aí, dá uma engajada junto com a gente para que o YouTube entenda que isso aqui é um conteúdo importante e acabe espalhando mais e mais para as outras pessoas que querem fazer a compra de um produto como esse, mas não tenham uma informação mais clara se compensa ou não. Então ajuda a gente que eu ajudo vocês. Pontos positivos e negativos dessa belezinha. Eu vou começar com o positivo. O de praxe é o preço. Amigo, eu comprei esse cara aqui numa época que não tinha um remessa conforme, então eu paguei 420 e poucos nele por mais de 60 desenhos aqui na mesa, né? Mais desses 60 desenhos e o aparelho, certo? Hoje você provavelmente não vai pagar esse valor, né? Você vai pagar praticamente o dobro do que eu paguei, mas ainda assim ele torna-se um custo-benefício. Uma versão melhorada, uma versão Plus dessa aqui, que era o acho que é OT12, uma coisa assim, ele já custa o dobro dele lá na época quando eu comprei. Então, aqui no Brasil, esse modelo eu vi sendo vendido pela internet em algumas lojas que eu fui, em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400, aí depende da loja e tudo mais, mas esse valor. E uma versão melhor dele estava quase R$ 2.000, e as concorrentes em torno de R$ 400 a R$ 500 a mais que ele. Pelo preço, eu ainda compraria ele. O peso dele é outro ponto positivo, porque ele é bem leve, ele é pequeno, né? Mais ou menos ali no tamanho da minha mão, né? E isso é interessante que você consegue colocar ele num tripé intermediário, lembrando que tudo vai depender também da lente que você for colocar aqui. Se você colocar uma 24, uma 35, uma 50, até uma 80mm, que não é tão pesado, fica tranquilo aqui, junto com o tripé intermediário e o seu LED que você for colocar aqui, né? O seu canhão de luz que você vai colocar aqui. Então você junta tudo, calcula aí no peso, né? Aqui provavelmente com uma lente de 50mm, mas ele chega no máximo a 1 kg, nem isso eu acho. Então aí você calcula e vê se o tripé aguenta ou não, mas o ponto positivo é que ele é bem leve. O sistema de refrigeração dele é outro ponto positivo. Eu deixo ele aqui em 100%, por exemplo, no tomate, que inclusive se você não viu review desse camaradinho, recomendo que você veja, vou deixar um card para vocês verem aqui. Eu coloco ele no tomate e fica tranquilão também, tá? Não esquenta, deixo ele a 100% de 2, 3 horas aqui, e a dissipação do calor dele nesses buraquinhos aqui é bem interessante e não esquenta muito. Nota, se você for usar isso num flash, tipo um Godox, S4400, S4300 ou algo do tipo, tenta não ligar a luz modelagem que esquenta demais. E aí, meu filho, se você ligar a luz modelagem aqui, mesmo que ele seja bom assim na dissipação, ele vai esquentar muito, ao ponto de você fritar um ovo. Então, vai usar no flash, tira a luz modelagem. Se for usar, deixa na potência baixa por um curto período, depois desliga. E aí arrepia nos cliques. Demais, os pontos positivos dele acho que são esses, não tem muito o que falar, né? O objetivo dele é bem simples, né? De colocar um negócio aqui e projetar uma figura na parede, então não tem muito o que falar. Eu acho que o preço, o peso, a dissipação, né? O malte aqui na frente também, que é de ferro, que suporta bem o peso das lentes, eu acho que isso torna-se um ponto muito pesado para ele positivamente pelo preço que eu paguei, por exemplo, de R$ 420, ou até mesmo se você for comprar no Brasil aqui por 1.000, 1.000 e pouco.
negativos, né? Os pontos negativos deles não é tão negativo assim, pelo menos para mim não é. Mas é bom, né? Nada é perfeito, então tem umas coisinhas que podem sim atrapalhar o seu workflow, né? Atrapalhar um pouco o seu trabalho no dia a dia. Por exemplo, o malte. Aqui ele tá parafusado. Eu vi, se não me engano, outra versão dele, que é um botãozinho que você aperta e você consegue girar o malte com facilidade. E por que que isso é um ponto negativo? Porque nesse kit monstruoso de coisas de figurinhas que nós temos aqui, ele vem algumas figuras que não fica muito bom encaixado aqui. Ele acaba ficando meio torto, tudo que você precisa girar aqui dentro para ajeitar a figura. Mas tem algumas que mesmo assim você girando aqui não fica legal, porque ele tem uma limitação, ele possui uns ferros aqui do lateral que limita até onde você pode girar o desenho ou não. E aí você tem que girar o equipamento, e não dá para você girar o tripé. Então você tem que afrouxar um pouco o malte e ir girando até ficar próximo do ângulo que você quer. E aí o fato de ele ser parafusado, que você vai ter que encaixar, ficar tirando, atrapalha. Outro ponto negativo, além de que eu falei um positivo de ele encaixar fácil aqui e poder usar, ao mesmo tempo que isso é um ponto positivo, para alguns pode ser negativo, porque se você não encaixar direito, ele fica frouxo e aí vai cair. E aí se cair na cabeça de alguém não é interessante. Então quando você for colocar, certifique-se bem de ter encaixado aqui, tá? Porque ele é meio chatinho de pôr. Vou deixar agora rolando aqui algumas fotos, tá? Que eu fiz com ele, para vocês verem. E aí você sabe, né? O céu, questão daqui de criatividade, o céu é o limite. Então aí você pode brisar o quanto você desejar, né? Recomendo? Sim, recomendo demais, porque isso me salvou diversas vezes em muitos trabalhos onde eu estava meio que limitado com o ambiente. Só tinha um fundo preto, só tinha um fundo preto não, né? Um fundo cinza, um fundo branco. Preto também, tá? Você pode usar no fundo preto também, não tem problema nenhum. Mas eu estava limitado, né, o meu trabalho ali, e ele trouxe uma criatividade para minhas fotos, para meus vídeos, assim, demais, né? É isso aí, se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixa aí embaixo nos comentários se gostou do vídeo, se você gostou desse aparelhinho, se você tem algo do tipo, ou ele mesmo, né, o seu feedback é importante, se você recomenda ou não, se você teve uma boa experiência ou não com esse camarada aqui, tá? Eu tô pensando, de repente, se der uma boa repercussão nesse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo fazendo um ensaio, a gente criando ali algumas ideias dentro do ensaio fotográfico, utilizando esse camaradinho aqui, beleza? Então, se você gostou, curte, compartilha, coloque aí embaixo aí se você quer ou não um próximo vídeo com as ideias de fotos com esse camarada para vocês aí se inspirar, ok? Do mais, vejo vocês no próximo vídeo, até mais!